Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Podemos sentar em nome de Jesus. Eu quero, nessa oportunidade, agradecer a Deus por poder estar aqui com os irmãos. Agradecer ao pastor da igreja, pastor Milton, a sua esposa, irmã Marinete, ao pastor local, pastor Emerson, e a igreja do Senhor, que orou por mim sem nem me conhecer. Eu quero deixar aqui a minha gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, antes de entrarmos na mensagem, hoje pela manhã a gente avisou, mas não custa lembrar, nós estamos aí com 3 livros que nos acompanham. 2 desses 3 livros são da minha autoria. O primeiro livro, Vencendo a Tristeza, que trata da personagem Leia, uma mulher que tinha tudo para ter passado na narrativa bíblica depressiva. E o segundo livro, Intercessão, um clamor necessário. O Intercessão, ele foi tema da minha monografia de bacharelado e tornou-se livro. Traz personagens desde o Antigo Testamento, homens que Deus foi levantando ao longo da história da sua igreja para interceder. Então, se você, muitas vezes, não entende o papel do intercessor, você precisa ler o livro Intercessão. Também com esses livros está o livro do irmão nosso, que é psiquiatra, doutor Hernando Pinheiro, é lá da nossa cidade, que tem como tema O Psiquiatra Responde. Eu dizia hoje pela manhã aqui, aproveito, já que estamos com a pleia de obreiros, eu dizia hoje pela manhã aqui, pastor Milton, que é necessário que a liderança da presente época, ela entenda o que é doenças psicossomáticas. Não tem como a gente conviver com a igreja da presente conjuntura sem a gente entender o que está acontecendo. Não é porque é menos crente, nem menos santo, nem menos espiritual. A mente é um órgão, igual o rim, igual o pulmão, igual o fígado, igual o pâncreas, é um órgão. E como órgão também precisa de ser cuidado. Então, o livro Psiquiatra Responde, ele prepara você para entender algumas coisas que se passam na mente humana, para que você tenha acesso e saiba como lidar e como tratar quando isso surgir no seu campo, né? A melhor forma da gente ajudar é ter conhecimento. Conhecimento é armamento. Então, todo aquele ou aquela que ela procura ler, procura conhecer, ela está também se armando para essa batalha. Amém, irmãos? Amados de Deus, os temas que vocês escolheram, chamadas por excelência. E veio ao meu coração um texto da palavra de Deus, e eu quero compartilhar com vocês, porque há muitos homens e mulheres na narrativa bíblica que eles foram chamados por excelência. Mas para que a gente entenda o que era um chamado por excelência, vem a necessidade da gente entender o que é a palavra excelência. A palavra excelência é uma palavra latina, ela vem do origem do latim, que significa sobrepujar, fala de grandeza, fala de superioridade, porém não é uma superioridade de orgulho, é uma superioridade de atuação. A palavra excelência significa exatamente essa elevação. E o que é que a Bíblia diz sobre excelência? Excelência é fazer algo de acordo com a nossa melhor capacidade. É não simplesmente se conformar com um padrão específico. Quando eu falo de excelência, eu falo de alguém que quer ser acima da média, acima do padrão. Numa empresa existe N funcionários, mas tem alguém que ele se destaca pela excelência de atuar, de conhecer, de atender, de empreender, de assistenciar. Então, geralmente, pessoas que elas procuram ter padrão de excelência, elas também se tornam elevadas diante dos outros, porque a excelência, ela faz isso. Então, quando eu digo que eu sou chamada por excelência, eu quero dizer, eu não quero ser apenas mais um na multidão. Eu não quero apenas servir de qualquer jeito. Eu não quero apenas fazer por fazer. Eu quero estar acima da média. Eu quero ser uma obreira acima da média. Eu quero ter um conhecimento acima da média. Eu quero ter um embasamento acima da média. Quando eu falo sobre excelência, eu falo que eu não vou me conformar a um padrão pequeno, medíocre, a um padrão previsível, mas eu vou fazer
aquilo que até então ninguém procurou fazer. Aleluia, glória a Deus. Então, quando alguém alcança a qualificação de excelência, esse alguém só alcança quando ele se dispõe a servir de uma forma e de uma qualidade superior, que fará ele digno do reconhecimento e de autoestima, e as pessoas passam a ter, por quem desenvolve um padrão de excelência, eles passam a ter um apreço, uma consideração, e essa pessoa ganha notabilidade, não simplesmente porque ela se tornou notável, mas porque o que ela faz, o que ela se dispõe a fazer, está dentro do padrão de excelência. Aleluia! Então, quando eu digo que eu sou chamada por excelência, eu estou querendo dizer assim, eu estou chamando para mim, pastor Milton, uma responsabilidade grandiosa. Eu quero dizer, eu fui chamada para fazer a diferença, para fazer da melhor forma, para servir da melhor maneira, para dar o meu melhor na obra, para ser uma crente reconhecida na comunidade, na minha cidade, na minha parentela. Então, há uma envergadura de responsabilidade muito grande quando eu digo que sou chamada por excelência. Amém? Glória a Deus. Livro de Esté, capítulo 4, nós vamos encontrar uma mulher que foi chamada para uma época. Foi chamada por excelência. Ela foi chamada não simplesmente para fazer parte do harém de Assuero, ela não foi chamada simplesmente para fazer parte das mulheres de Assuero, ou ser mais uma rainha. Ela não foi chamada simplesmente para mostrar e trazer notoriedade para a sua beleza, até porque no reinado de Assuero tinha uma mulher que era conhecida como uma das mais belas, que era Vasti, e mesmo assim, ela foi destronada. E quando eu chego no capítulo 4, do versículo de número 13 em diante, que diz assim: então lhe disse Mardoqueu que respondesse a Esther: não imagines, porque por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, aleluia, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, é que não fostes elevada a rainha. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amados, a Bíblia traz a história de Esther. Uma mulher que foi destacada na Bíblia com um padrão de excelência. Uma mulher que quando Deus deu a ela a envergadura de ser chamada rainha, ela compreendeu. No capítulo 4 nós vamos encontrar que quando é dito, é assinado. E quando toda a cidadela de Suzã fica confusa e perturbada, porque na verdade o dia 13 do mês de Adar era um dia que apontaria o extermínio dos judeus na terra. Satanás, desde muito longe, que ele procura destruir o povo de Deus, não é coisa nova, não é coisa dos nossos tempos, mas desde muito tempo que Satanás ele procura destruir o povo de Deus. E na época de Esther, houve mais esse levante. Havia um dia aprazado, havia um dia assinado, havia um edito, havia uma escritura, havia uma lei medo-persa que não podia ser revogada, que no dia 13 do mês de Adar, aonde existisse um judeu, poderia ser levantado homens e mulheres para dizimar, e a palavra é clara, diz que não escapariam nem homem, nem mulher e nem criança. E é neste capítulo 4 que a gente vai ver o posicionamento desta mulher. A grosso modo, parece até que Esther não tinha caído ainda a ficha. Ela não tinha entendido porque Deus havia colocado ali. E deixe-me dizer uma coisa. Se você quer ser um homem de excelência, uma mulher chamada por excelência, primeira coisa que você tem que entender é que onde Deus te colocar, você vai ter que se posicionar como servo de Deus, porque senão não terá excelência alguma. Se é na faculdade que Deus te levanta, você tem que ser um crente por excelência lá. Se é no meio de uma empresa onde só tem pessoas descrentes, é lá que você tem que ter postura, posicionamento, e que o povo de lá reconheça que você foi levantado lá por excelência.
Eu não creio, não vou crer, nem nunca crerei, que Deus coloca um crente num determinado lugar para ele ser simplesmente uma Maria vai com as outras. Quando Deus nos coloca em algum lugar, quando Deus nos põe em algum posto, é porque Deus está querendo que a gente seja representante dele naquele lugar e que aquele povo reconheça que a gente foi chamado por excelência para estar ali. E Esther vai, a história é bem conhecida. Rainha Vasti é destronada, se recusa a comparecer diante de Assuero. Assuero sente o impacto da rejeição, convida os seus oficiais, convida os seus magistrados e procura saber o que é que se faz naquela atual situação. Até que Memucã se levanta e Memucã diz: o que a rainha Vasti fez foi grave. E desde agora no reino, os homens serão desprezados, as mulheres não corresponderão à dignidade que devem ter a seus maridos. Quando se espalhar a história de que Vasti foi chamada à tua presença, ó rei, muitas mulheres se levantarão e não darão as honras a seu marido. E ali ele disse: eu sugiro que o rei assine o decreto que Vasti nunca mais entre na presença do rei. E aquele conselho pareceu bem aos olhos de Assuero. Ele assina o edito, ele manda lavrar aquela escritura e Vasti nunca mais viu a face de Assuero. Mas o que a gente precisa entender é que em tudo que a história vai se desenrolando, ela não se desenrola simplesmente como um palco que foi ensaiado, não. A história, ela tem um autor. A história, ela tem um dono. A história, ela tem um gestor. O autor estava em cena o tempo todo. Estava sendo desenrolado a história. E Deus estava como ainda está. Os homens estão pensando que Deus saiu do comando, que Deus saiu da história. Mas deixe o meu Deus, o teu Deus, o Deus da igreja se levantar, que Ele mostra quem está no domínio da história. E quando esse Deus resolve mostrar que Ele está no domínio da história, deixa eu dizer aqui o que eu gosto de dizer lá no Nordeste: não tem para ninguém, é Ele e acabou a história. Deus estava no controle, Deus estava no comando. Os judeus não estavam soltos à bancarrota. Engana-se quem pensar que Deus larga os servos dele na ribanceira. O nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus digno de glória, é um Deus digno de honra, é um Deus digno de louvor, de exaltação e de ser servido com excelência. Quando se desponta no cenário de Suzã, o Amã, o bajulador real, aquele que estava presente para ganhar as benesses e o destaque, porque tem uma turma que ele só quer estar perto de quem tem poder. E Amã começa a regimentar, e o que indigna Amã é ver que Mardoqueu não se dobra. E a Bíblia diz que ele teve no seu coração por pouco colocar a mão apenas em Mardoqueu. O problema não era Mardoqueu, ele queria exterminar a raça, ele queria exterminar o povo de Mardoqueu. Você não tem ideia de quanta gente convive com a gente, trabalha com a gente, diz que gosta de crente, mas não gosta coisa nenhuma. Suporta. Porque que queira ou que não queira, enquanto a igreja estiver aqui na terra, a gente está andando debaixo da nuvem. É proteção de dia, é proteção de noite. Agora, na hora que o Espírito de Deus resolver arrebatar a igreja, aí pode deixar a bagaceira, porque aí Satanás vai imperar. Mas enquanto a igreja estiver na terra, vai ter domínio do céu junto com a igreja. E a perseguição começa simplesmente porque no reinado de Assuero, um homem chamado Mardoqueu
não se dobra. E Amã já estava com o coração cheio de ódio, já estava respirando crueldade. Mas no comando, um Deus que já estava destronando uma rainha para colocar uma serva dele na cena. Deus tem tanto crente para levantar quando a coisa vai ficando perdida. Ah, se nesta noite os nossos olhos espirituais se abrissem para ver o que é que já está na mira de Deus para ser levantado na hora certa, no tempo oportuno. Acontece a escolha das mulheres. Esther é levada, a história é bem conhecida. Ela cai no agrado dos súditos reais. E essa mulher está agora dentro do palácio. Pensa num Deus de mira certeira esse nosso. Ele é um Deus tremendo, como foi cantado hoje pela manhã aqui pela nossa irmã Girlene. Esse Deus é tremendo, é forte e não falha. Para livrar o homem, entra até em fornalha. Abate o que é. Esther está lá. Mardoqueu vê uma conspiração de Bigtã e Teres e denuncia a casa real. Aquilo é escrito no livro e é esquecido. Sabe por quê? Deus tem coisa para trazer à nossa mente à tona na hora certa. Deus não trabalha com remendo, com garibagem. Deus trabalha com planos, projetos. E os planos e projetos de Deus são perfeitos. Não existe engancho. Se esquecem da benesse que Mardoqueu fez, mas estava registrado no livro das crônicas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não se preocupe se alguém esquecer daquilo que você fez. Não tem um livro que tem registro. Oh, aleluia. E é exatamente nesse contexto, no contexto da perseguição e do esquecimento, que Assuero perde uma noite de sono. Havia tanta coisa para o rei ter como assistência para voltar a dormir. Havia dançarinas, havia os bobos da corte, havia médicos, havia mágicos, havia festivais, havia tanta coisa que Assuero poderia solicitar na noite de sono perdida. E ele resolve querer ler o livro das crônicas. Oh, aleluia. Era Amã lá pensando no outro dia, amanhã cedo eu vou comparecer diante do rei. E eu vou pedir a cabeça de Mardoqueu. E Deus trabalhando aqui, tirando o sono do rei. É nesse contexto que é levantada uma mulher, que eu chamo ela de uma mulher chamada por excelência. E se você me perguntar, irmã Aparecida, por que que Esther, aos seus olhos, é uma mulher chamada por excelência? Primeiro, porque mulheres chamadas por excelência, elas sabem aproveitar o tempo e elas aceitam os desafios de Deus para a sua vida. Uma mulher chamada por excelência, ela não é uma mulher amedrontada, assustada, que faz um redemoinho dentro de um copo d'água, não. Na hora que se levanta a luta, ela chega para suas companheiras: vamos orar e vamos juntar esforços, Deus está no comando, vai dar certo. Mulheres chamadas por excelência, elas sabem aproveitar o tempo e aceitar os desafios. Quando é dito, é assinado. E Mardoqueu comparece na porta real, vestido de pano de saco, e ninguém poderia comparecer assim, que Esther é avisada. Ela manda perguntar por que ele está ali. Ele diz: olha, estão querendo matar o nosso povo. E ela diz: mas espera aí, eu não fui chamada, eu não tenho como interferir. 30 dias que Assuero não me chama à sua presença. Mas Deus dá uma palavra profética na boca de Mardoqueu e diz assim: não pense que por você ser rainha e estar dentro aí do palácio você vai escapar, porque você não pode esquecer a sua raiz. Você é judia. Mas uma coisa eu digo: ainda que você esqueça a sua raiz
E se você se calar, socorro e livramento de outra parte virá para o povo de Deus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quando ele diz isso, aquela palavra ela causa impacto. E Esté diz: junte o povo lá fora, orem em jejum por mim, 3 dias e 3 noites, ninguém coma, ninguém beba, porque eu também vou chamar a minha tropa. Oh, aleluia. Ela soube aproveitar o tempo e abraçar o desafio. Aleluia. Mulheres chamadas por excelência, aleluia, elas aprendem a usar a estratégia divina com maestria. Quando ela sabe que havia Amã, um dos príncipes ilustres de Assuero, ela sabe que não pode bater de frente, mas Deus dá uma estratégia, vai fazer 2 banquetes. No primeiro você convida ele e fica calada, mas no segundo você aproveita e denuncia quem está querendo matar a sua parentela. Oh, aleluia. Mulheres chamadas por excelência, elas aprendem a usar as estratégias de Deus. Elas não são mulheres de bate-boca, elas não são mulheres de desabafo, elas não são mulheres de chincada em Facebook, elas não são mulheres de piada em Instagram, elas são mulheres de postura, de posicionamento, elas são mulheres que sabem o Deus de quem elas são, a quem elas servem e para que elas foram levantadas. Rabacho que assou. Aleibiaçou. Mulheres chamadas por excelência. Em terceiro lugar, essas mulheres, elas entram na presença do rei confiante na sua misericórdia. Ela não tinha sido chamada, mas ela se arruma, coloca o seu bom vestido, vai para o pátio e de repente lá está Assuero. E quando ele olha, a Bíblia diz que ela alcançou graça aos seus olhos e ele estende o cetro de ouro. O rei tem um cetro de ouro para estender para mulheres que se posicionam. O rei tem cetro de ouro para estender para mulheres que são chamadas por excelência. O rei tem cetro de ouro para estender para mulheres que sabem o que estão fazendo, para quem estão fazendo e como estão fazendo. O cetro de ouro foi apontado. Oh, aleluia. Mulheres chamadas por excelência, elas aprendem a se humilhar. Aleluia. Para que Deus realize as suas petições. Aleluia. Ela faz do jejum a arma de guerra. No reinado de Assuero, Esté usa o jejum como a arma de maestria. Jejum não é dieta. Jejum não é passar fome. Jejum não é passar umas horas fazendo abstenção de comida, mas com a língua solta. Não adianta nada fazer jejum de comida e você passa o dia no WhatsApp conversando da vida de A, de B. Deus não está recebendo esse jejum. Deus não está recebendo. Jejum é fonte de quebrantamento, jejum é humilhação, jejum é dependência, jejum é sujeição, jejum é humilhação, jejum é você dizendo para Deus: eu não posso vencer esta guerra se tu não entrar comigo, mas se tu entrar, eu sei que eu terei vitória e sairei do outro lado. Mulheres chamadas por excelência, elas usam o jejum como armas de guerra. No capítulo 4, versículo 16, Esté diz: jejuai por mim, não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e de noite, porque eu e minhas moças também jejuaremos. Aleluia. É a única vez que você vai ver que no cenário medo-persa houve jejum dentro do palácio e fora do palácio. E o que isso quer dizer? É que quando Deus levanta alguém para reinar, para estar no centro da história, é porque as armas de guerra vai estar fora e vai estar dentro. Vai estar fora e vai estar dentro.
Dentro do palácio teve jejum, fora do palácio teve jejum. Dentro do palácio teve oração, fora do palácio teve oração. Dentro do palácio teve lágrima, fora do palácio teve lágrima. Dentro do palácio teve dependência, fora do palácio também teve dependência. Mulheres chamadas por excelência, elas aprendem a envolver os outros no plano divino. No capítulo 4 e versículo 5 diz que ela chama Ataque, o eunuco do rei. E ela manda Ataque levar as vestes para Mardoqueu. No versículo 16 tem ela dizendo: vai e junta todos os judeus. Aleluia. Aleluia. O que isso quer dizer, irmã Aparecida? Mulheres chamadas por excelência, ela não trabalha com patota. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Mulheres chamadas por excelência, elas não trabalham com turminha que massageia o seu ego, com patotinha, escanteia A, escanteia B e faz a sua turma. Não, 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 não. Mulheres chamadas por excelência, ela envolve todos. O plano é divino, o escape é divino, o livramento é divino. A guerra vai ser ganha porque está do lado do divino. Ah, quer ser uma mulher chamada por excelência, mas faz distinção de A, de B, de C? Quer ser uma mulher chamada por excelência, abraça uns, escanteia outros, bota umas em evidência e coloca a outra lá no freezer para ser esquecida? Que excelência é essa? Que excelência é essa? Que ferramenta é essa? No reino não pode ter a ferramenta da divisão. A igreja é uma, o rei é um, o povo é um, o intuito é um, o livramento é um. Portanto, aprenda a envolver os outros no projeto divino. Mulheres chamadas por excelência, elas aproveitam as oportunidades que o Senhor oferece. Esté comparece no pátio, quando Assuero estende o cetro de ouro, que ela se aproxima, ele diz: o que é que está acontecendo, rainha Esther? Qual é a tua petição e se te dará? E ainda que seja metade do reino, te será entregue. Oh, aleluia. Meu filho, Deus quando quer abençoar a crente, Ele não abençoa, não é de pontinha, nem a conta gota não. Ele abençoa é com força. Ele não abençoa no varejo não. Ele abençoa abençoando, é no atacado. Ela aproveita a oportunidade, ela diz: olha, dê a minha vida como a minha petição, e o meu povo seja ele o meu requerimento. Aprenda a receber estratégias de Deus para guerrear, mulher. Aprenda a receber estratégias de Deus na hora certa. Aleluia. Compareça diante do rei sabendo o que é que você quer. Deus não gosta de pedidozinho, de subterfúgio. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele conhece as intenções do coração. Não adianta você querer mascarar, você querer maquiar a tua oração, porque diante dele você comparece desnuda. Deus te conhece por inteiro. Mulheres chamadas por excelência, ela tem autocontrole até mesmo aos seus opositores. Imagine o autocontrole. Tem duas mulheres que eu admiro na Bíblia de uma forma especial. Por quê? Pelo controle. Aleluia. Uma delas é Esther. Imagine o que é você dar 2 banquetes e ver o seu inimigo sentado se alimentando na sua mesa. Isso é para quem tem controle do céu. A outra é a Abigail. Que controle aquela mulher teve. Foi lá, voltou e nada declarou a Nabal. Mulheres chamadas por excelência. Elas têm autocontrole até com os opositores. Elas sabem oferecer banquete até mesmo aos inimigos. Oh, aleluia. Amã ficou todo garboso, quando a gente diz, pastor, lá no Nordeste. Sabe aquele camarada que ele se acha mais importante do que todo mundo? Era Amã.
já trabalhando, esteja preparando os banquetes. E ele chega para Zeres, sua mulher, e diz: olha, eu sou o cara. Eu estou tão importante que ninguém foi convidado para o banquete. A rainha Esther só convidou eu dos príncipes. O banquete era de morte, mas Amã, porque tem um tipo de crente que ele se assemelha a Amã, sabe? Ele não é essas coisas todas, mas ele se acha o mais importante, o mais falante, o mais bonito, o mais inteligente. Ele arrota que sabe isso, que sabe daquilo. Ganha uma dose de humildade que ela é boa, viu, meu irmão? Ela faz uma diferença grande. Faltou humildade na vida de Amã. Ele achou que o banquete era um banquete onde ele ia ser honrado, destacado. Era um banquete de sentença. Tu tá achando que Deus dorme serviço? Tá achando que Deus é menino pro camarada botar papinha na boca de Deus? Deus é Senhor, conhecedor do tempo e da história. Ela prepara o primeiro banquete e não declara nada. E no segundo dia prepara o segundo banquete. Amã fica tão entusiasmado com o segundo banquete. Quando começa a falar, aí Zeres, sua mulher, disse: rapaz, tu tá importante. Tu tá tão importante que eu acho que você já pode mandar fazer uma forca e pedir a cabeça de Mardoqueu. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Há pessoas que elas têm o DNA de Amã. Elas são especialistas em preparar forca para crente fiel. Mas com Amã não deu certo. Ainda hoje também não dá certo. Crente fiel, ele não tem cabeça rolada em forca. Crente fiel tem cabeça honrada, como Mardoqueu saiu de dentro do palácio. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Imagine aí o que é Amã chegando de manhã, mas Assuero já tinha lido o livro das crônicas. Chama os seus súditos e diz assim: o que foi feito com esse homem aqui, chamado Mardoqueu, que denunciou a conspiração de Bigtã em Teres? Os seus súditos dizem: não foi feito nada. Então o rei já estava com a recompensa na cabeça. Na hora que Amã aparece, o rei diz: o que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada e a quem o rei deseja honrar? Amã estava achando que era ele. Botou quente, como a gente costuma dizer. Que ele seja montado no cavalo real, que a coroa real esteja sobre a sua cabeça, que as vestes reais estejam sobre ele, e que o anel esteja também. Olha, que seja assim, e que seja colocado esse cavalo na mão dos seus príncipes também, e seja puxado, e seja passado um pregão, dizendo: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada, a quem o rei deseja honrar. Assuero ficou tão impactado, porque o pacote era bonito de honra. Assuero disse: gostei, apressa-te e faz tudo isso com o judeu Mardoqueu, porque dele eu me agrado. Esse Deus é tremendo, é forte e não falha, para livrar o homem, entra até em fornalha. Rabaiodo meneve a sé, Rabaiodo minha raé. Está achando que Deus vai deixar a cabeça de crente fiel rolar? Rola não, rola a cabeça de mentiroso, de fuxique, perseguidor. Mas cabeça de crente fiel permanece honrada. Ramariodo come ré. Rama sóbria. Agora vamos nós aqui. Imagine a cena. O povo que ficava nas proximidades do palácio era acostumado a ver Amã saindo, toda a gente se encurvando e Mardoqueu ficando de pé e Amã ficando furioso. Mas naquele dia, as portas do palácio viram uma cena inusitada. Viram uma cena inédita. Os portões do palácio de Assuero se abrem. O cavalo real já está posicionado e em cima dele
Mardoqueu sentado, vestido com vestes reais, com a coroa real na cabeça e segurando, aleluia, e segurando o cavalo estava Amã. Você dá para você imaginar que cena inusitada foi essa? E o que era pior, assim se fará o homem cuja honra o rei se agradei. Quando Deus quer honrar, Ele põe o teu inimigo para dizer que você é honrado. Trabalha do couviassé. Nimicho. Remande caso rimande. Nimicho bihaço. Não tem furor de Amã que bota abaixo o projeto quando é de Deus, meu filho. Aleluia. Mulheres chamadas por excelência, elas não se conformam com a destruição do seu povo. Esté comparece diante do rei e disse: como poderei ver a destruição da minha geração? Aleluia. Nesse contexto histórico, Esté está batalhando pela sua nação. Em outras versões ela diz: como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Aleluia. Mulheres chamadas por excelência, elas não vão na onda do mundo. Pelo contrário, elas aprendem a se posicionar pela palavra de Deus. Mulheres chamadas por excelência, elas são instrumentos de Deus no novo rumo da história. Aleluia. Quando Amã leva Mardoqueu, que é apregoado diante das portas da cidadela de Suzã, a honra que o rei Assuero estava direcionando para aquele homem. Ele volta para casa indignado, revoltado. Volta para casa coberto de vergonha. Aleluia. E era exatamente aí que ia nascer o segundo banquete do vinho. Sabe por quê? Deus não trabalha deixando pontos sem ter direcionamentos. Aleluia. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, oh glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Por várias vezes você vai encontrar na Bíblia Deus executando sentença. Quando Deus foi tomar Babilônia, aleluia, foi tomar Jerusalém, a Bíblia diz que quando Daniel leu aquela escritura e que quando ele deu o veredito, a Bíblia diz: naquele mesmo dia, Deus pode até aceitar uma situação por um tempo, mas na hora que Deus diz bata o martelo, é naquele dia que se resolve. Não é amanhã não, é naquele dia. Não é próxima semana não, é naquele dia. O povo de Israel estava cativo no Egito, mas a Bíblia diz que no dia que Deus resolveu tirar, Deus tirou de noite. Deus poderia ter deixado amanhecer, mas a indignação, quando atinge a medida de Deus, o camarada sai de noite, é liberto de noite, a vitória chega de noite, é pela madrugada, é no mesmo dia, é no mesmo instante, é na mesma hora, porque você e eu servimos a um Deus atemporal. Ele trabalha acima da linha do tempo. O tempo é dele. De tempo ele entende. Quando chega a hora de Deus bater o martelo da indignação, não tem Egito que prenda o povo dele. É na hora, sai. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, a notícia foi tão grande, a cidadela de Suzã ficou tão assustada. A Bíblia não diz, mas eu leio a Bíblia como se eu estivesse vivendo aquele tempo. Eu imagino que quando aquele cavalo saiu pelas portas reais, muitos foram comentários na cidadela de Suzã: rapaz, tu não sabe o que foi que aconteceu. Que é o dia 13 do mês de Adar, está aí bem pertinho. Pois é, não era, né, no dia 13 que o judeu ia ser morto? É, a gente não tinha o direito de matar o judeu, tudo ia acabar com essa raça daqui. Pois é, pois rapaz, agora tem uma coisa diferente. Que é, a mulher que está lá dentro, a amada de Assuero, a rainha Esté, a mulher judia. O povo agora que estava lá embaixo, agora está lá em cima, é parente dela. Tem livramento para esse povo, tem vitória para esse povo, tem resposta para esse povo, tem saída. E vai a neve cá.
Imagine aí uma cidade toda a cidadela. Eram 127 províncias, minha filha. No assunto das 127 províncias, era exatamente esse. A rainha Esther é judia. E agora, o dia 13 do mês de Adar está chegando. Esther foi levantada como uma das poucas mulheres da Bíblia. Esther, Deus deu uma honra a essa mulher de mudar um dia aprazado na história medo-persa. Sabe o que isso significa? Uma lei que não poderia ser revogada. Assuero agora lança uma lei. Quem se levantar para matar os judeus agora têm o poder de se posicionar. O pavor, está escrito, aleluia. A Bíblia diz que o terror dos judeus caiu sobre Suzã. Todo mundo ficaram apavorados. A Bíblia diz mais, muitos se fizeram judeu. Teve gente que para não morrer, eu sou judeu também. Esse Deus é tremendo. É forte e não falha. Tá achando, Satanás, que crente foi criado com mingau de araruta? A gente foi criado, foi com o tanto de Bíblia, palavra, conhecimento, vitória, livramento e mão estendida do céu. Eu estou sentindo graça de Deus neste lugar. A minha alma está cheia de alegria em servir a um Deus que é especialista em mudar o rumo da história. Capítulo 9, versículo 2 diz: ninguém podia resistir a eles, porque o seu terror caiu sobre aqueles povos. O povinho que parecia michuruca, que ia ser morto. Aquele povinho, aquele judeuzinho que está aqui, que veio dos cativos, lá de Jerusalém. Aquele povinho vai ser tudo morto. Agora não era mais povinho não, meu filho. Era povão. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor. A tudo quanto ele quer o inclina. Tu tá achando que Deus não tem ordem para dar a Biden? Tu tá achando que Deus não tem ordem para dar a STF? Tu tá achando que Deus não tem ordem para dar sobre o Brasil? Tu tá achando que Deus não tem ordem para dar sobre a Europa? Conversa é essa? Deixa os homens pensar que manda, porque na hora que Deus resolver botar o dedo no calendário, quem manda é Ele. E acabou a conversa. Esse Deus é tremendo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mulheres chamadas por excelência, elas impõem autoridade, elas impõem respeito e temor. Capítulo 9, versículo 1, eu acho lindo essa expressão que diz assim: e no dia aprazado, qual era o dia? O dia 13 do mês de Adar. E no dia aprazado sucedeu o contrário. Quem estava com medo passou a ser temido. Oh, aleluia. Quem estava perseguindo passou a ser perseguido. Quem estava com voz perdeu a voz. A terra agora estava conhecendo que havia no meio deles um povo que estava sendo honrado. Aleluia. Aí quando chega no versículo 3 do capítulo 9 de Esther, diz assim: maiorais, sátrapas, governadores, todos os magistrados auxiliavam os judeus, porque o temor dos judeus tinham caído sobre eles. Vamos bater um bizu aqui. A turma chegou e disse: rapaz, é o seguinte, não adianta não a gente fazer nada contra esse povo não. Vamos logo se fazer aliança com esse povo aqui, porque senão vai morrer nós tudinho. Vamos se tornar amiguinho desse povo, porque esse povo ia morrer todo mundo. Agora é diferente. Agora a história mudou. Ei,
Não brinque com Deus não, porque quando o camarada pensa que está lá em cima, se ele quiser ele bota lá embaixo e acabou a história. Ei, vamos fazer logo um acordo. A Bíblia diz, no dia 13 do mês de Adar, sucedeu o contrário. Qual é a sentença que muita gente tem dito assim? Essa é a sentença, vai terminar desse jeito. Você serve a um Deus que sabe anular sentença. Alguém tem dito para você, mulher, seu filho vai morrer assim. Mas nesta noite eu recebo graça e autoridade de Deus para dizer a você: o teu Deus, Ele sabe anular sentença de morte. Na maia da caçobia. Versículo 5 do capítulo 9 diz: os judeus fizeram de seus aborrecedores o que quiseram. Quem ficou amiguinho ganhou uma segunda chance. E quem endureceu o cangote morreu. A forcazinha que Zeres sugeriu para Amã, que era para Mardoqueu, numa lapada só foi 10 filhos enforcados. E o marido também. Porque tem mulheres que elas não são chamadas por excelência e elas são verdadeiros potes de venenos dentro de casa. Elas não sabem se posicionar. Zeres perdeu o marido e todos os filhos por causa de um conselho maligno. E o exemplo de Zeres eu trago aqui nesta noite. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Quando você estiver falando de obreiros de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus e servos de Deus, porque o pote do veneno pode ser que você tenha que provar dele depois. Foi isso que aconteceu na vida de Zeres. Aleluia. Mulheres chamadas por excelência, elas alcançam honra e graça. Quando você lê o capítulo 10, você vai ver a honra que Assuero deu a Esther. Eu entrego a você a casa de Amã e todos os seus pertences. Ela vai, o correio, que a Bíblia chama de ginetes, ela vai, manda chamar a cavalaria dos correios. E é feito uma lei. Mardoqueu vai citando a lei e os correios vão escrevendo para que todas as províncias de Assuero saibam que aquele povo que iria ser morto, eles agora têm o direito de defender a sua vida e que eles têm um representante dentro do palácio. Oh, aleluia. Mulheres chamadas por excelência, elas alcançam honra e graça. Mulheres chamadas por excelência, elas têm estrutura para interceder. Mulheres chamadas por excelência, elas têm a capacidade de apaziguar tempestades no lar, como teve Abigail. Mulheres chamadas por excelência, elas sentem prazer de estar aos pés de Jesus, como esteve Maria. Mulheres chamadas por excelência, elas ganham pontaria para vencer o inimigo, como aquela mulher lá da Torre de Tebes, de Juízes 9. Mulheres chamadas por excelência, elas assumem liderança em momentos de crise, como assumiu a mulher de Abel Bet-Maaca diante daquela grande conspiração de Seba. Mulheres chamadas por excelência, elas recebem a estratégia de escape do céu, como a mulher de Baurim, que pega grão descascado e põe na boca do poço, e dessa forma ela livra Jonatas e Ahimaás de serem presos. Mulheres chamadas por excelência, elas recebem promessas acerca de seus filhos, como recebeu a mulher de Manoá, a mãe de Sansão. Mulheres chamadas por excelência, elas enfrentam batalha mesmo sem força, como enfrentou Débora, que se levanta em plena crise, a crise nacional e política de Israel. Aleluia. E ela se levanta e vai para a beira do ribeiro, sabendo que lá vai ter uma providência, e Deus manda chuva para aniquilar os carros de Jabim. Nesta noite eu te convido para ficar de pé.